Conhecido por muitos como o maior rei da Inglaterra medieval, Ricardo Coração de Leão é um dos reis mais lendários de todos os tempos. Mas quem foi realmente este grande rei da Inglaterra? Se você quer saber mais sobre história, Idade Média e grandes personagens das Cruzadas, fique até o final, porque no vídeo de hoje vamos falar sobre Ricardo Coração de Leão, o rei lendário da Inglaterra. Olá, soldados de Cristo, tudo bem com vocês? Antes de começarmos mais esse vídeo, se você caiu de paraquedas aqui no canal, seja bem-vindo ao Reconquista. Somos um canal que aborda o melhor da história, da literatura, da fantasia e do cinema, em vídeos semanais e shorts quase diários. Se você se interessa por algum desses conteúdos, não deixe de clicar aí no botão de se inscrever e se juntar à nossa pequena sociedade. Se você quer ver mais vidas como a de Ricardo, não deixe de curtir este vídeo e conferir os links que vou deixar aqui na descrição para você, onde falo sobre as vidas de outros grandes reis da Idade Média. Mas chega de enrolação e vamos para o nosso vídeo. Ricardo I de Inglaterra, mais conhecido como Ricardo Coração de Leão, nasceu em Oxford, no dia 8 de setembro de 1157. Seu pai era Henrique II da Inglaterra e sua mãe, Eleonor de Aquitânia. Inicialmente, ninguém esperava que o pequeno Ricardo fosse se tornar o herdeiro do trono da Inglaterra, até a morte do seu irmão mais velho, Henrique, em 1183. Alguns anos mais tarde, o pai de Ricardo, Henrique, tentou obrigar Ricardo a renunciar a Aquitânia, em favor do seu irmão, João. A relutância de Ricardo em renunciar esse ducado que ele havia recebido da sua mãe acabaria por levar a um período de lutas contra o seu pai. E Ricardo apenas venceu por conta da ajuda do rei Felipe II, também conhecido como Filipe Augusto da França. Foi com a morte do seu pai, Henrique II, que Ricardo se tornou rei da Inglaterra, em 1189. Logo depois da sua coroação, o novo rei da Inglaterra começou a se preparar para uma investida muito ousada, a Terceira Cruzada. Como todo cristão desta época, Ricardo reconhecia muito bem a ameaça que era o temível Saladino, o novo sultão que estava dominando a Palestina. A Terra Santa era cristã e precisava ser defendida. Esse era o pensamento do rei inglês, que chegou a convencer Filipe Augusto a juntar-se a ele na cruzada. França e Inglaterra unidas por um objetivo comum. Antes de partir, Ricardo confiou o governo de seu país ao bispo de Ely, William Longchamp, e ao bispo de Durham, Hugh de Puiset, sob a supervisão da sua mãe, Eleonor de Aquitânia. Após atravessar a França, Ricardo e Felipe permaneceram na Sicília até 1191. Depois, eles juntos conquistaram o Chipre, antes dominado pelos bizantinos. Os exércitos de Ricardo e Felipe chegaram mesmo a Acre, uma cidade fortificada na costa da Palestina, que foi dominada em 5 semanas. Entretanto, e não tão surpreendentemente já que estamos falando de França e Inglaterra, as rivalidades entre Filipe e Ricardo foram tão grandes que o rei da França retornou ao seu país, onde se aliou ao irmão do rei Ricardo, esperando que ele e João, juntos, pudessem dominar a Inglaterra. Tudo isso era ignorado por Ricardo, que seguiu fazendo feitos de valentia na Terra Santa. Feitos que, entre muitos outros, lhe dariam o apelido de Ricardo Coração de Leão. E depois de muitas batalhas, ele chegou aos muros da Cidade Santa. Ricardo teve de voltar para a Inglaterra devido aos acordos entre João e Filipe. Mas, antes de partir, ele recebeu do sultão Saladino
o reconhecimento de posse das cidades da costa da Palestina e a garantia de livre acesso aos cristãos que peregrinassem ao Santo Sepulcro. Na viagem de volta, porém, o bravo rei inglês foi capturado e mantido em prisão pelo Duque Leopoldo da Áustria, e sua prisão duraria por quase um ano. Ele apenas foi libertado em 1193 e apenas chegou ao seu país em 1194, 2 anos depois da sua partida da Palestina. Com a volta do seu irmão à Inglaterra, João fugiu para o território francês, e as brigas entre Inglaterra e França se seguiriam nos próximos anos, nos quais Ricardo lutaria contra seu irmão e contra Filipe. As lutas se desencadearam em território francês, mas infelizmente a batalha decisiva nunca aconteceu e Ricardo nunca voltou ao seu país. Isso porque numa luta na Normandia, uma flecha o atingiu e o rei Ricardo teve seu fim. Apesar de ter reinado apenas 10 anos, e destes 10 anos ter permanecido apenas alguns meses em seu país, Ricardo ficou célebre na história como um dos mais valentes reis de todos os tempos, e com certeza um exemplo de coragem para os cavaleiros medievais. E ao longo dos séculos, Ricardo também se imortalizou em romances e crônicas, em especial no romance Robin Hood, de Alexandre Dumas, em que tem uma participação bastante importante. Mas talvez a história mais interessante sobre Ricardo Coração de Leão seja de como ele se recusou a olhar para Jerusalém, mesmo de relance, porque tinha de voltar para casa e não poderia defendê-la. E com certeza, Ricardo Coração de Leão, ao lado do rei Arthur, sempre será um dos reis mais célebres de toda a história da Inglaterra. Muito obrigada por assistir. Se você ainda não se inscreveu no canal depois de todo esse nosso vídeo, por favor, deixe o nosso rei orgulhoso e inscreva-se no Reconquista. Se gostou dessa história, não deixe de curtir este vídeo e conferir os links especiais que vou deixar para você na descrição, com a vida de outro grande rei, Luís IX, e algumas outras indicações para você que ama a Idade Média. Mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção e aguardo você no próximo vídeo.